Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 6, que tem como título Davi, um casamento real. Dando continuidade à exposição da biografia deste servo de Deus, temos como objetivos específicos para esta aula, em primeiro lugar, evidenciar a humildade de Davi enquanto noivo. Em segundo lugar, ressaltar o amor de Mical. E, por fim, saber que Deus era com Davi. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Direto ao assunto e com muito conteúdo, o nosso texto principal diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos capítulo 12, versículo de número 16. Comparando traduções, tem uma versão dinâmica NVI aqui diante de mim, e ela diz: tenham a mesma atitude uns para com os outros, ausência de parcialidade. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos capítulo 12, versículo 16, sintetiza virtudes fundamentais para a formação de um caráter cristão aprovado por Deus. Olha as virtudes que este versículo destaca: unidade, humildade, empatia e sabedoria. Sobretudo aqui, humildade. Esses valores, eles são evidenciados na postura de Davi diante de seu casamento com Mical. Razão pela qual eu sou levado a pensar que o comentarista tenha colocado este versículo aqui como texto principal. Mesmo perante uma oportunidade que muitos considerariam um privilégio raro, tornar-se genro do rei, Davi manteve-se humilde e consciente de sua pequenez, rejeitando qualquer pretensão de autopromoção. Mesmo diante de coroações, mesmo diante de regalias, mesmo diante de dons, de presentes, Davi se manteve o mesmo. Uma coisa é a gente ser humilde quando está no tempo da escassez. Outra coisa é a gente se manter humilde no tempo da promoção. E Davi tinha esse espírito de humildade. O resumo da lição nos diz: o casamento entre Mical e Davi nos permite um olhar atento sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. Aqui nós vamos movimentar a classe. Você vai realizar a seguinte atividade, que tem como objetivo engajar os alunos com o tema da lição, promover a participação e favorecer a assimilação do texto bíblico e do conteúdo em estudo. A atividade didática é a seguinte: escreva no quadro, se você tiver disponível aí na sua classe, na escola dominical, ou então em uma folha de papel A4, as seguintes frases incompletas e oriente os alunos a completá-las individualmente de forma sincera e reflexiva. Primeira frase: Davi demonstrou humildade quando? Segunda frase: Mical revelou amor verdadeiro ao. E a terceira e última frase: eu posso viver esses valores hoje quando? Após a escrita, convide alguns alunos a compartilhar suas respostas com a turma. Utilize as respostas como ponto de partida para conduzir um diálogo sobre como a humildade e o amor se expressam na prática cristã, especialmente nos relacionamentos e nas escolhas pessoais. Quando você escrever essas frases e pedir para que os seus alunos as completem, você vai fazer com que eles pesquisem o texto bíblico aqui. Primeiro, o livro de Samuel, capítulo 18, versículo 20 ao 26. E você também pode trazer alguns trechos do capítulo de número 19. Você vai fazer sua classe participar, você vai engajar os seus alunos, eles vão ler o texto bíblico, vão refletir e com isso você vai ter um pontapé inicial para ir à exposição do ponto de número 1, já com a atenção de todos os seus alunos. É bênção. O ponto 1 nos diz: um noivo humilde. Mas antes da exposição do primeiro subponto, eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube que curtam, comentem e compartilhem. Irmão Murilo, eu não vou curtir, não vou comentar e não vou compartilhar. Não tem problema. Tá bom? Mesmo assim, eu vou deixar para todos aqui embaixo um link azul para download gratuitamente do subsídio que estou utilizando como
roteiro para esta aula. Então quem curte recebe, quem não curte recebe. Todo mundo é abençoado. Mas eu faço aqui esse pedido, não é? Se os irmãos puderem, nos ajude. Aqueles que fazem parte da ferramenta EBD, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui nos esforçando ao máximo para entregar semanalmente conteúdos exclusivos aos nossos irmãos. Estamos em fase de mudança, provavelmente a aula de número 7 já será em um cenário diferente, em um cenário improvisado, na nova casa que estarei morando, e os irmãos vão aí nos suportando, amém? Quem não conhece a plataforma da ferramenta EBD e está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer também. Porque lá na plataforma da ferramenta EBD já somos milhares de professores e alunos que amam a escola dominical e que toda semana recebem materiais extraordinários. Porque a plataforma da ferramenta é o local onde o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, o secretário, o tesoureiro, porteiro da escola dominical encontra tudo o que precisa em um único lugar. Clica no link aí e vai conferir se isso não é verdade. O subponto 1 nos diz a humildade na vida de Davi. A lição vai nos falar o seguinte: é notável o quanto podemos aprender a partir da vida deste personagem bíblico. Nesse momento, somos chamados a refletir acerca de sua humildade, algo constante na trajetória de Davi. A humildade era algo constante na trajetória deste servo de Deus. Vamos definir humildade e em seguida vamos fazer aqui algumas considerações em relação à humildade de Davi, em relação a episódios marcantes de sua vida. Primeiro, a humildade, do latim humilitas, significa literalmente condição de quem está próximo da terra. Tendo aqui a imagem de alguém prostrado, de alguém que está colocando seu rosto no chão. Biblicamente, a humildade é mais do que uma virtude moral. É uma disposição espiritual produzida pelo Espírito Santo que leva o crente a reconhecer a grandeza de Deus, sua pequenez e a absoluta dependência da graça divina. Humildade é o oposto de altivez, de soberba, de autossuficiência. Diferente da falsa humildade, que pode mascarar o orgulho, a humildade cristã nasce da convicção profunda de que, sem Cristo, nada podemos fazer, conforme João capítulo 15, versículo de número 5, e de que toda a glória deve ser dada a Deus. Tem gente que tem falsa humildade, não é? Às vezes até assim, olha, irmãos, modéstia à parte, às vezes é verdadeiro, às vezes não. Às vezes é um tom de somório, irmão. Modéstia à parte, porque glória a eu, porque bendito seja eu, meu nome é grande, eu apareço, essa coisa toda aí, não é? É uma falsa humildade às vezes. Aquela aparência, mas não é humilde, não é? A humildade, ela nasce de uma convicção interna. Eu sou pequeno, Deus é grande. É o coração de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Que ele seja visto, que ele seja engrandecido, que ele seja glorificado. O foco não sou eu, o foco é ele. Então, essa humildade, ela vai para todas as esferas da vida, para todos os nossos relacionamentos. A humildade, de fato, é um estilo de vida. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós percebemos que essa postura humilde dele não era algo ali sazonal, não era algo episódico, mas era um traço contínuo de seu caráter. E eu vou dar aqui aos irmãos alguns exemplos. Eu pontuei aqui alguns. Não todos, mas uma boa quantidade aqui. Por exemplo, Davi, ele reconhecia a sua insignificância, mesmo após a sua vitória sobre Golias. Ele podia dizer, vocês são covardes, vocês não fizeram o que eu fiz, vocês não tiveram a coragem que eu tive, olha eu aqui, tá vendo aí? Sou melhor que vocês. Não, de jeito nenhum. A Bíblia vai dizer, no primeiro livro de Samuel 18, que Davi, ele diz o seguinte, quem sou eu para ser genro do rei? Quem sou eu? Ele podia dizer, eu sou o guerreiro que matou Golias. Eu sou o guerreiro que derrubou o homem que enfrentou um exército. Não, quem sou eu? Humildade, reconhecer a sua insignificância. Em segundo lugar, ele não exigiu recompensa ou prestígio, mesmo após os feitos militares. Quando o povo exaltava mais do que a Saul. Davi se manteve no lugarzinho dele. Rapaz, tu prega muito. Rapaz, tu ensina muito. Rapaz, tu canta muito. Rapaz, tu é melhor do que fulano. Tu é melhor do que Beltrano. Não. Deixa aqui no meu lugarzinho. É Deus. É Deus.
sinal de uma conduta humilde. Em terceiro lugar, ele continuou servindo a Saul com lealdade, mesmo quando perseguido injustamente. Mais uma evidência da conduta humilde de Davi. Em quarto lugar, ele recusou-se a matar Saul, tendo oportunidades para isso, demonstrando temor a Deus e respeito pelas autoridades constituídas. Em quinto lugar, ele aceitou os limites impostos por Deus, quando lhe foi negado o direito de construir o templo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 17. Porque a humildade, ela sempre conduz à obediência. A humildade, ela torna o servo de Deus reservado. A humildade, ela torna o servo de Deus prudente. Isso é uma coisa muito extraordinária. Eu coloquei aqui, ainda, que ele honrou as alianças e memórias como ao proteger Mefibosete por causa de Jonatas. Humilde. Ele, agora, como rei, podia dizer, por mim, eu quero lá saber, Jonatas morreu, Saul morreu, por mim eu quero lá saber de aliança, de promessa que eu fiz a morto. Meu Deus, humildade também conduz à fidelidade. Humildade é traço de caráter, rapaz. Olha, eu coloquei aqui em último lugar, ele confessou seus pecados com quebrantamento verdadeiro. Salmo de número 51. Então Davi era esse homem quebrado, esse homem humilde. E nós aprendemos algumas lições a partir da humildade de Davi. Primeiro, não é preciso se promover quando se sabe que é Deus que exalta. Para que tá querendo se promover? Ou eu aqui, Saul, ou eu aqui, fulano de tal, ou eu aqui. Não. Parece que você está se promovendo, não. Tem uma frase, é mundana essa frase. Quem não é visto não é lembrado. Isso é mundano. Porque Davi não foi visto pelo pai, Davi não foi visto por Samuel, Davi não era visto pelos irmãos, mas Deus viu Samuel lá no campo. Deus viu Davi lá no campo. Onde ninguém via, Deus viu. Viu ele no meio das ovelhas. Então esse negócio, quem não é visto não é lembrado. Acaba com isso. Isso é coisa do mundo, não é? Isso é coisa do mundo. Em segundo lugar, reconhecer limites não é fraqueza, mas é sabedoria. Aprendemos isso também com Davi. Em terceiro lugar, servir com fidelidade, mesmo sendo injustiçado, revela grandeza de alma. Davi tinha uma alma grande. Não tem aquelas pessoas assim que a gente olha assim, meu Deus do céu, que homem, que mulher. E diz, essa mulher tem uma alma grande, tem um coração grande. Davi era esse tipo de gente. E, por fim, a verdadeira humildade, ela é estável. Ela resiste tanto à crítica quanto ao elogio. Olha, irmãos, o espírito humilde, ele deve ser estável, como eu disse lá a princípio, na escassez e na bonança. Porque às vezes a gente aprende a ser humilde quando está na escassez, mas não permanece humilde quando estamos na bênção. Às vezes a gente é todo humilde na crítica, não é? Mas não sabe ser humilde quando vem os elogios ou vice-versa. E Davi nos ensina isso, estabilidade. Segundo subponto, a humildade aos olhos do mundo. Em um mundo, a lição diz, marcado pelo narcisismo e individualismo, a verdadeira humildade é vista como um demérito, pois é percebida como algo que evidencia a inaptidão das pessoas para aceitarem desafios e protagonizarem grandes feitos. É por isso que os valores do reino são opostos aos valores do mundo. São duas coisas completamente diferentes. O mundo atual associa humildade à fraqueza, insegurança ou insignificância. Em uma cultura orientada pela autopromoção, pelo narcisismo digital e pela busca constante de visibilidade, a humildade verdadeira é frequentemente vista como atraso, limitação ou ausência de ambição. No mundo, quem se exalta é celebrado, mas no reino de Deus, quem se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo de número 11. E aqui eu quero dar mais uma orientação pedagógica a você. Não precisa estar levando muito aparato para a escola dominical, mas essas orientaçõezinhas que eu resolvi estar incluindo aqui nos subsídios, elas ajudam a você ir testando o conhecimento dos seus alunos e trazendo eles para a aula. Você vai fazer o seguinte, você vai falar ou você novamente vai entregar aos seus alunos uma tirazinha de papel A4 com a seguinte pergunta: quais atitudes o mundo considera sinal de força, mas que biblicamente são sinais de orgulho? E aí? Você vai colocar e vai entregar isso aos seus alunos. O que é que o mundo diz assim? Isso aqui é um sinal de força, mas a Bíblia vai condenar isso aqui é orgulho. Aí depois você vai inverter a pergunta. Quais atitudes o mundo considera fraqueza,
mas que para Deus revelam verdadeira força. E aí? Você pode até dividir a classe em 2 grupos, ou você pode lançar as perguntas aí como você quiser fazer. Mas isso aqui é importante. Isso é importante porque seus alunos vão permanecer ligados com você no assunto. Estou falando para professores, eu estou falando aqui para alunos também, mas principalmente para os nossos professores. Em terceiro lugar, temos o subponto aqui 3, que diz a humildade na vida do cristão. A lição diz, para o cristão, a humildade é muito mais do que uma virtude necessária. Ela é um genuíno reflexo da fé que ele carrega em seu coração. Ao seguirmos a Cristo, nos inspiramos em seus exemplos e em nossas atitudes manifestamos traços e padrões que demonstram a nossa fé. A humildade na vida do cristão, ela não é uma virtude opcional, como coloca aqui o subponto, mas uma marca essencial da nova natureza gerada em Cristo na nossa vida. A vida cristã começa com humildade. Olha como é interessante. A vida do cristão começa com humildade, porque nós reconhecemos a falência, a nossa própria falência espiritual, e que só podemos ser salvos por meio de Cristo Jesus. Ninguém chega assim à salvação dizendo, aqui é meu mérito, aqui sou eu, é porque eu estou conquistando a minha salvação, é porque eu estou... Não. A gente começa a vida cristã reconhecendo a nossa falência espiritual. Eu sou um miserável, sou um pobre pecador, eu preciso da graça, eu preciso de Jesus, eu reconheço a minha falência, a minha limitação, meu pecado. Começa com humildade. É por isso que Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte, o primeiro princípio da religião cristã é a humildade. O segundo, a humildade. E o terceiro, a humildade. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a humildade ela é apresentada na Escritura como uma vestimenta espiritual. Colossenses 3:12. Revesti-vos de humildade. Ela também é uma virtude indispensável ao andar cristão. Nós devemos andar com toda humildade e mansidão, conforme Efésios capítulo 4, versículo de número 2. Devemos ser dirigidos, guiados por humildade. Em terceiro lugar, a humildade é uma postura diante de Deus e dos homens. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Então, cristão é alguém que deve caminhar em humildade. Porque nós temos o maior exemplo de todos, o nosso Senhor Jesus. E Paulo faz esse chamado quando ele fala sobre essa doutrina aqui. Em Filipenses 2, versículo 3 ao 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Esse tipo de humildade exige uma transformação interior profunda. Reconhecer que tudo vem de Deus, que a glória pertence somente a Ele e que o próximo deve ser tratado com dignidade, sem arrogância ou presunção. É por isso que ele diz, não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considerando Cristo, que sendo Deus, assumiu as limitações humanas. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. O ponto de número 2 diz, o amor de uma noiva. E aqui nós entramos em um ponto controverso. Porque quando nós lemos o título, Davi, um casamento real, me parece, não é à primeira vista, só lendo o título, que a gente ia falar sobre o casamento, definir casamento e tal, mas a gente vê que o comentarista ele vai por outro caminho. Ele pega o contexto do casamento para mostrar a humildade de Davi e para mostrar que Mical amava sinceramente Davi ali no princípio, porque a gente vai ver que esse amor ele foi sendo desgastado. E Davi e Mical, eles não tiveram um relacionamento feliz. Às vezes a gente lê lá na introdução, né, esse casal nos inspira, tal. Mas quando consideramos toda a Escritura, nós percebemos que eles não foram felizes em sua vida curta, não é? Sua vida conjugal curta. Foi um casamento marcado por muitas perturbações. E a gente vai ver aqui nesse ponto de número 2. O subponto 1 diz, Mical e o seu amor por Davi. A lição nos fala, o relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava Davi. Capítulo 18, versículo 20 do primeiro livro de Samuel. O amor é um sentimento essencial em um casamento.
em uma época em que os matrimônios eram arranjados, que envolviam política, poder, disputas territoriais, entre outros interesses, a história desses dois jovens nos inspira. E a gente vai ver aqui, não é, que não é bem assim, não é foram felizes para sempre. A gente vai ver toda uma trama aqui envolvendo o casamento deles dois. No entanto, esse casamento foi marcado por uma série de estratégias de Saul com a intenção de matar seu futuro genro. Esse aqui é um dos poucos casos no Antigo Testamento em que se afirma explicitamente que uma mulher amava um homem. São poucas as referências. A menção do amor de Mical por Davi aparece de forma clara e direta, o que dá a entender, o que dá ao texto, melhor, um tom emocional raro e significativo. Porém, como destaca o Dr. Richard Phillips, o amor genuíno de Mical contrasta com os objetivos políticos e manipuladores de seu pai, Saul. Mesmo sabendo que sua filha amava Davi, Saul a oferece como armadilha, planejando que Davi morra ao tentar cumprir o perigoso dote, sem prepúcios de filisteus. Mesmo sendo usada como uma peça num jogo de poder, Mical, ali no princípio, demonstrou amor, demonstrou lealdade a Davi. Isso fica muito claro em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11 ao 17. Porque nesse episódio aqui, ela protege o marido da tentativa de assassinato ordenada por seu pai. Ela age com coragem, com astúcia, permitindo a fuga de Davi e construindo uma cena enganosa com o ídolo no leito, o que demonstra envolvimento emocional e disposição sacrificial. Até aqui, tudo ok. Porque, apesar dessa demonstração inicial de amor e de bravura, o relacionamento de Mical e de Davi, ele foi se deteriorando aos poucos, como evidencia o segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16 ao 23. E a gente vai ver isso aqui agora no próximo subponto, que nos diz o seguinte, subponto 2, uma vítima das circunstâncias? Uma pergunta, eu creio que sim. A lição diz, no início do casamento, Mical e Davi tiveram um bom relacionamento. O comentarista está reconhecendo o que eu estou expondo aqui para vocês. O amor da noiva, os princípios elevados do noivo e a fidelidade de ambos resultaram em uma história inspiradora. A história é inspiradora só até aqui. A humildade de Davi, o amor sincero de Mical por ele. Então fica inspirador até aqui. Porém, após a fuga e diante da sentença de morte aplicada por Saul, o casamento foi desfeito e a princesa foi entregue em matrimônio a outro homem, a Paute, filho de Laís. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Então veja que após... eu vou ler o texto, não é? O capítulo 25, 44, diz assim, Saul, porém, tinha dado Mical, sua filha, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, que era de Galim. Então, após ela proteger Davi, e Davi, a partir de então, começar uma vida de foragido, uma vida de fugitivo, Saul foi lá e, talvez com a intenção realmente de machucar Davi mais ainda, deu Mical a outro homem. Essa decisão de Saul revela a profundidade do seu coração endurecido. Esse coração estava imerso em trevas. Ele usou a sua filha como instrumento político, sem se importar com os seus sentimentos ou com a aliança com Davi. A ação de Saul fere o princípio bíblico da aliança conjugal e transforma Mical em vítima de um contexto de poder, manipulação e instabilidade espiritual. Mais tarde, já no reino de Davi, Mical é forçada a deixar a Paute e retornar a Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 3, versículo 13 ao 16. Embora essa decisão ela fosse legalmente correta, essa decisão ela teria um alto custo emocional para Mical. Mical ela foi jogada de um relacionamento a outro, sem escolha, sem o respeito por sua vontade ou dignidade. A história de Mical, isso aqui eu pontuo aos irmãos, é um alerta sobre o perigo de relacionamentos manipulados por terceiros, sejam eles os pais, autoridades ou estruturas sociais. Quando o relacionamento é manipulado por terceiros, ele tem uma alta probabilidade de dar errado.
Eu não estou falando aqui de conselho, de orientação, eu estou falando de manipulação. Quando é algo manipulado, casa com ele, mulher, tu vai se dar bem, ele é rico, né? Ah, pai, casa com ela, é uma menina assim, 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 tu não vai achar outra. E as pressões, não. Né? Casamento é coisa séria, irmãos. E os jovens aí da sua classe, provavelmente muitos estão namorando, e entenda que isso é coisa séria, casamento é coisa séria. Quem não namora para casar, namora para pecar. Então, quem está namorando precisa ter um propósito, um objetivo. E dentro do namoro, dentro do noivado, as coisas devem ser conduzidas com muita prudência, para que não venha a ter arrependimentos depois de casar, certo? Então vamos progredir aqui com algumas aplicações que são muito profundas. Talvez é a aplicação mais pesada de toda esta aula. Olha, em primeiro lugar, relacionamentos saudáveis exigem escuta, respeito e consideração mútua. Mical, ela foi silenciada e usada sem que suas emoções ou escolhas fossem levadas em conta. Quando a vontade do outro, do cônjuge, do noivo, da noiva, do namorado, da namorada é ignorada, a relação se torna injusta e insustentável. Por quê? Porque amar também é dar voz. É a primeira aplicação. A segunda, o amor não pode ser transformado em instrumento de manipulação. Saul usou Mical como isca. Paulo a recebeu como uma concessão sem vínculo legítimo. E Davi a reivindicou como símbolo de autoridade. Quando o amor é reduzido a meio de controle, ele deixa de ser bênção e se torna opressão. O amor verdadeiro se manifesta em cuidado e não em domínio. Em terceiro lugar, a fé cristã rejeita a lógica utilitarista nos relacionamentos. Na contramão da cultura, que usa o outro como recurso emocional, social ou estratégico, o cristão é chamado a ver no próximo uma pessoa criada à imagem de Deus, com dignidade, valor e voz própria. O amor que glorifica a Deus não explora, não coage, não subjuga, pelo contrário, serve, ouve e edifica. Isso não aconteceu dentro do relacionamento de Davi e Mical. Principalmente nessa segunda etapa, quando ele reivindica ela. Subponto 3. O poder do diálogo. A lição nos diz: quantos grandes problemas poderiam ser evitados se bons diálogos fossem realizados? Tanto na história geral, passando pela história bíblica e indo até as nossas experiências atuais, o diálogo tem sido uma constante na busca por entendimento e dissolução de conflitos. Grande parte dos conflitos mais destrutivos da história, sejam eles familiares, conjugais, eclesiásticos ou políticos, têm em comum a ausência de diálogo honesto, direto e oportuno. O caso de Davi e Mical não foge à regra. O silêncio entre eles, ao longo dos anos, foi mais corrosivo do que qualquer discussão aberta teria sido. Então, diálogo é importante. Conversar é importante. Ouvir é importante. Porque diálogo não é só você falar, diálogo é você também ouvir. Isso é importante. Eu vou dar mais uma orientação pedagógica aqui, e os irmãos vão vendo aí, acho que podem aplicar ou não. Né? Você vai fazer o seguinte, eu vou dar até um nome a essa orientação pedagógica. Conversa que nunca aconteceu. Conversa que nunca aconteceu. Porque as orientações pedagógicas, elas não têm a finalidade de simplesmente quebrar o gelo, não. Elas têm uma finalidade de ensino. Então preste atenção, conversa que nunca aconteceu. Você vai convidar os seus alunos, ou você mesmo vai ler. Você vai ler, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 20 ao 23. Depois de ler, você vai pedir para os seus alunos, ou você mesmo vai imaginar junto com eles, como poderia ter sido uma conversa restauradora entre Mical e Davi naquele momento. Depois, você vai trazer os seus alunos a uma reflexão sobre como apenas um diálogo, uma conversa sincera, pode mudar uma circunstância tão difícil e um futuro que provavelmente não foi dos melhores. Poder do diálogo. Isso vai ser bem interessante.
O ponto de número 3 diz o seguinte: Deus era com Davi. Deus era com Davi. Então, olhe a linha de raciocínio que o comentarista está seguindo. Davi é humilde, Mical amava Davi, mas esse relacionamento ao longo do tempo ele se deteriorou. Provavelmente aqui, como já falei, o final não foi dos melhores. Mas o comentarista ainda vai querer destacar mais um ponto aqui, né? Fugindo muito assim de uma aula sobre relacionamento conjugal, sobre namoro e tal. Fugindo disso, ele vai mostrar o seguinte: Deus era com Davi. Diante de todas essas dificuldades, de todas essas tramas, armadilhas de Saul, Davi, ele saiu vitorioso porque Deus era com ele. O subponto 1 diz: Davi e as armadilhas de Saul. A lição nos fala: a cada dia que passava, Saul odiava ainda mais Davi. As vitórias conquistadas e a admiração que o povo nutria pelo jovem eram motivos para que o rei ficasse ainda mais furioso, tentando por vezes matar o jovem. Logo, o principal desejo do rei seria a ruína e a morte do filho de Jessé. E só nos capítulos de número 18 e 19, 2 capítulos, eu coloquei aqui, eu consegui contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentativas de assassinato em 2 capítulos. Primeiro, a questão da lança arremessada, que é uma tentativa direta de homicídio. Saul, dominado pelo espírito maligno, tenta matar Davi com uma lança enquanto ele tocava a harpa para aliviar sua angústia. Depois, a promoção militar com a intenção de exposição à morte. Saul retira Davi de sua presença e o coloca como comandante de 1000, esperando que ele morra em combate. Terceiro, oferecimento da filha Merabe com a intenção de manipulação, para que ele continuasse lutando, continuasse nas batalhas e fosse morto ali pela mão do inimigo. Terceiro, o uso de Mical como armadilha emocional e espiritual. Eu coloquei aqui no subsídio. Quarto, um dote. É o quarto. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Um dote mortal. A exigência de 100 prepúcios de filisteus. Olha aí. Em sexto lugar, uma ordem secreta de execução. Saul ordena a Jonatas e aos seus servos que matem Davi. Sétimo, uma segunda tentativa com a lança. E temos mais ainda aqui uma emboscada na casa de Davi. Saul envia mensageiros para vigiar a casa de Davi e matá-lo pela manhã. Então, as tentativas, não foi por falta de tentativa não, mas porque Deus estava com o rapaz. O rapaz não morreu mesmo, porque Deus estava com ele. Quando as intenções eram claras, Deus livrou. Quando as intenções eram ali ocultas, mesmo assim também Deus o livrou. Irmão, Deus não livra de tanta coisa. Tanta coisa que assim está clara, assim Deus vai lá e livra. Tanta coisa que a gente nem percebe, Deus vai lá e livra. E a trajetória de Davi, em meio às armadilhas de Saul, nos ensina que, em primeiro lugar, a fidelidade de Deus não nos isenta de enfrentarmos injustiças ou ataques perversos. E em segundo lugar, a presença de Deus não impede que armadilhas se formem, mas garante que elas não prevalecerão. Isso aqui é maravilhoso. O segundo ponto, ou subponto, nos diz: quando Deus é conosco, a lição diz: muitas são as dificuldades e as investidas do nosso inimigo com a finalidade de nos destruir, tentando nos tirar do bom caminho. Porém, se Deus é conosco, nada devemos temer. Meus irmãos, não foi aqui a astúcia de Davi que o livrou. Foi a mão de Deus, isso é bem claro. Agora, tem coisas assim que às vezes a gente não percebe, não é? Como eu já falei aqui, tem coisa que é clara a mão de Deus. É Deus indo lá e te livrei, rapaz. Mas tem coisa que Deus trabalha de um jeito tão extraordinário para nos livrar, que às vezes passa desapercebido. Como foi que Davi escapou de muitas armadilhas de Saul? Através de uma amizade verdadeira. Jonatas estava ali e intercedia por Davi. Irmãos, tem amigos. Eu não estou falando assim de amigo fuleiro, não, que leva a pessoa para coisa errada. Estou falando de amigo de verdade. Tem amigos que Deus levanta para nos ajudar. Tem amigos que são canais de Deus assim na nossa vida. Livramento, orientação, conselho, ajuda. Jonatas era um. Às vezes você está dizendo: cadê Deus? Cadê Deus? Não estou vendo nada sobrenatural. E Deus ali colocando uma pessoa na tua vida para te ajudar.
Você vê o exemplo, Davi escapou da morte também através da sua esposa. Sua esposa, que o amava até esse primeiro momento, não é? Um ato de coragem livrou Davi, mão de Deus. Então a gente precisa ver Deus também nos detalhes. Tem muita coisa que passa em oculto, mas a gente pode dizer, foi Deus. Foi Deus. Sempre glorifique a Deus, sempre agradeça a Deus. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos guarda. Tem muita ferramenta preparada para acabar com a gente. Mas essas ferramentas, elas estão sendo inutilizadas. Deus quebra o arco e corta a lança. Ele não quebra a flecha, não. Ele vai lá e quebra o arco. Pode ter flecha, mas não vai ter mais como atirar. Deus é tremendo. E o terceiro e último subponto, os nossos desafios. Aqui é o ponto final de aplicação e de conclusão. A lição nos diz, nas mais diversas áreas, desde as questões mais pessoais até temas de ampla abrangência na sociedade, enfrentamos desafios. Nós passamos por desafios. Em todos eles, devemos, enquanto cristãos, confiar no cuidado divino para conosco. Devemos confiar no cuidado de Deus. O caminho de Davi até o trono foi marcado por pressão, perseguição, manipulação e tentativa de assassinato. Ele não enfrentou apenas adversidades externas, mas também desafios internos profundos, como o risco de agir pela emoção, responder com violência ou confiar na força do próprio braço. Em tudo isso, ele se manteve firme. Por quê? Porque sabia que ser chamado por Deus não significa a ausência de provações. Todos nós somos provados. Quem não é, vai ser. Pode se preparar. E a gente tem muitos desafios. Por exemplo, temos desafios espirituais. Olha, vou falar de Davi e a partir de Davi contextualizar. Quais foram os desafios de Davi? No âmbito espiritual, permanecer fiel quando tudo ao redor sugere atalhos mais fáceis. Davi ele não tomou o trono à força, mesmo quando poderia. Um atalho, não. Não tome atalhos. Não tome atalhos, não. Isso é desafio. A promessa vai se cumprir mais rápido por aqui. Não tome atalhos. Siga o caminho que Deus preparou. Porque no caminho que Deus preparou, Ele vai lhe dar habilidades necessárias para que você tome posse da promessa. Em segundo lugar, desafios emocionais. Lidar com a inveja alheia, a injustiça e a traição sem deixar que a amargura se instale no coração. Davi não se corrompeu por dentro, mesmo tendo se angustiado muito. Falaram mal de mim, não vou mais para a igreja. Acaba com isso. Fulano de tal, acaba com isso. Não deixe. Não deixe o que os outros fazem contigo se transformar em semente de amargura no teu coração. Em terceiro lugar, desafios relacionais. Servir com lealdade a quem o perseguia. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis em nosso tempo. É muito difícil servir com lealdade a gente que não merece. Mas por humildade, por propósito, por orientação de Deus, Davi teve essa capacidade. Só Deus, irmão, só Deus para fazer isso. Desafios morais. Conquistar vitórias sem permitir que o sucesso tornasse ele soberbo. Muito sucesso Davi teve. Ele podia se ensoberbecer. Irmãos, quando Deus começar a te abençoar, seja você professor, seja você aluno, com faculdade, com bom emprego, com concurso, com sabedoria, com palavra, com tanta coisa. As bênçãos de Deus são múltiplas, são multiformes. Então, quando Deus começar a te abençoar, não deixa isso descer para o coração, para você perder esse coração humilde que você tem hoje. Se conserve humilde. Ore a Deus para se conservar assim. Porque a gente sabe lidar com a escassez, mas muitas vezes a gente não sabe lidar com a abundância. Nós precisamos disso. Ter um coração humilde e instável em todos os tempos. Deus abençoe, meus irmãos. Concluímos assim mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A próxima pré-aula eu espero já estar com os irmãos no nosso novo localzinho, que vai ser mais humilde que esse aqui, mas eu penso que vai ser bênção de Deus, certo?
mais à frente a gente vai estar dando informações aos irmãos. Deus abençoe, um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula!